quando tu estava falando, tem alguns pontos da biodança que tocam na constelação, assim, quando eu te ouvia. E uma delas é que a biodança, tanto quanto a constelação, é uma prática integrativa que é agora aceita pelo Ministério da Saúde, então ela foi incluída no SUS. Eu não sei quando que foi a biodança, mas eu sei que a constelação foi agora, em 2018, dia 21, a portaria que saiu foi dia 21 de março de 2018, e isso está no site do Ministério da Saúde, que eu vim até pesquisar, que o site do Ministério da Saúde está no site, a portaria é 702, de 21 de março de 2018. Então, a partir dessa data, a constelação familiar é aceita no Sistema Único de Saúde como uma das práticas integrativas e complementares, que vem também para contribuir para a saúde das pessoas. Aí, o que é a constelação, né? A constelação, ela trata de questões emocionais, de questões pessoais e também de questões de saúde, trazendo um olhar sistêmico. O que é esse olhar sistêmico? Esse olhar sistêmico é um olhar para dentro do sistema familiar dessa pessoa, desse indivíduo. E quando eu falo dentro desse sistema, esse sistema não é somente o sistema familiar. Quando ele está tratando de uma questão de saúde, uma questão, como nós falamos no SUS, geralmente vai estar dentro do sistema familiar, né? Porque os sintomas de saúde, de doença que nós apresentamos, eles têm muitas vezes, boa parte das vezes, relação com questões do nosso sistema familiar, da nossa família. Questões que a gente não traz para o nosso consciente, né? Porque eles estão lá como que num nível separado de consciência, que a gente só consegue acessar isso quando a gente se abre para uma sessão de constelação, por exemplo. A gente se abre para disponibilizar esse campo para que o facilitador possa acessar junto com o cliente isso e poder então olhar para isso junto com o cliente, trazendo uma clareza desse emaranhado, que muitas vezes tem a ver com esse emaranhamento do cliente, uma clareza disso, para que ele possa olhar e trazer um outro nível de consciência para aquilo que acontece. Quando isso acontece, muitas vezes eu digo assim, sempre, na verdade, sempre vai trazer um resultado significativo no sentido de que ele vai perceber aquilo com um outro olhar. Quando tu diz ali a frase quando eu te vejo, tem notícias de mim, na constelação nós temos uma frase também muito famosa, né, que os consteladores, quem faz constelação sabe, que é eu te vejo. Quando eu digo eu te vejo, né, eu fui anotar para não esquecer na minha fala também. Quando eu digo eu te vejo, eu tô vendo além do aparente. E a Olinda Guedes tem um livro, né, Além do Aparente, que é uma consteladora familiar, também pedagoga, que tem um projeto de pedagogia sistêmica em Paraná. Então, quando eu digo eu te vejo, eu olho para além desse aparente, para além daquilo que eu posso olhar com os meus olhos físicos, eu olho para quem vem atrás dessa pessoa, eu olho para o pai, eu olho para a mãe, eu olho para os avós, eu olho para as questões emocionais dela, eu olho para todo um sistema que está além daquilo que ela se apresenta, né? Porque nós não somos seres únicos no universo. Para que nós estejamos aqui, nós temos um genitor masculino, feminino, para a formação, né, do nosso corpo físico. Isso é impossível que seja de outra maneira. E nessa formação lá biológica, nós carregamos no nosso DNA 50% de pai, 50% de mãe. Isso vai com a gente onde a gente for, até a nossa morte. Então essa carga genética vai estar sempre conosco. E além dessa carga genética de pai e de mãe, nós temos também esse inconsciente familiar, que é o que o Bert Hellinger fala. O Bert Hellinger é o criador da constelação familiar, que é também um pedagogo, eu gosto muito de falar, porque, né, nos toca, né, tipo, camarada nosso.
mas ele é um pedagogo, ele é um psicanalista, um ex-padre, e ele foi desenvolvendo ao longo da trajetória dele enquanto ainda vivo, né, uma série de conhecimentos, estudando as questões do desenvolvimento humano, e desenvolveu então a constelação da maneira que nós conhecemos hoje, com muitas dinâmicas, né, com muitas alterações ao longo da jornada, porque nós somos, né, pessoas dinâmicas que vamos nos adequando, nos transformando com as coisas que a vida nos apresenta. Hoje mesmo estamos vivendo essa pandemia que nos faz com que a gente precise se adaptar. A constelação também faz esse processo de ir se adaptando. Então ele veio trazer as constelações e traz para nós uma possibilidade de nós olharmos para as nossas questões e transformar. Porque quando eu olho para uma questão, por exemplo, eu tenho informações da minha mãe desde o momento da concepção, porque naquele momento já existe um elo com meu pai e com minha mãe. E nós temos, então, a partir disso, uma série de questões a serem resolvidas. Então, por exemplo, eu vou lá e eu trabalho, mas eu não tenho sucesso na minha profissão, eu não tenho a prosperidade que eu necessito, que eu acredito que eu mereço. Por que isso acontece? Qual é a fonte que não permite que eu acesse isso? Quando eu olho para isso numa constelação, eu posso perceber, em alguns casos, a constelação a gente não pode generalizar, embora tenha algumas coisas que pode ser isso, pode ser aquilo, pela experiência que a gente tem, né, de atendimento, nunca a gente pode generalizar, porque cada pessoa é um ser único, individual, a gente já comentou isso no começo também. Então, pode ser que naquela situação, aquela pessoa tenha um porquê dessa relação, por exemplo, né, da falta de sucesso na sua carreira profissional, porque não conseguiu um vínculo adequado com a sua mãe. Pode ser outra coisa. Mas a gente vai estudar, olhar, ouvir o cliente para ver se é por esse caminho. E aí, então, a gente vai trazer ferramentas, perguntas ou imagens, porque aí a constelação do cliente a gente mostra para ele e ele está o tempo todo participando. É um processo muito vivencial, muito profundo. Quem faz uma constelação nunca vai sair igual. Não existe a possibilidade de sair igual após uma constelação, porque é um processo de muita intensidade. Então, cada cliente é único, então nós vamos ver para aquele cliente o que aquilo significa e as imagens que o sistema familiar dele traz vão trazer as respostas para ele. Isso pode ser tanto individual, que a gente pode fazer com bonecos, isso pode ser com papeizinhos no chão, pode ser com almofadas, isso pode ser à distância, nesse momento que nós estamos vivenciando, é importante que a gente fale isso também, né? Porque, eu tô agora num momento crítico, porque eu preciso estar o tempo todo vivenciando questões com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com os meus filhos, e eu tô aqui sufocado. Como é que eu posso resolver isso? Uma constelação familiar pode ajudar, porque questões que antes estavam lá ocultas, ou que eu podia lidar melhor, no sentido de que eu ia trabalhar e, né, voltava, ia dormir, aquela correria do dia a dia fazia com que eu não levasse aquilo tão a ferro e a fogo, não era tão urgente de ser resolvido, mas agora veio com tudo, porque agora eu não posso mais sair, eu não tenho mais para onde fugir, então veio com tudo, eu preciso resolver, eu preciso olhar para isso. Então existe a possibilidade da constelação individual à distância, né? Através da internet a gente pode fazer. E a constelação em grupo, que é a que a gente também faz bastante, que é quando a gente junta um grupo de pessoas e geralmente, né, a gente traz informações de como é que surgiu, o que é, para que serve, traz essa ideia inicial, né? Como é um processo muito profundo, não dá pra gente trazer tudo, não teria nem possibilidades, exige anos para que possa se entender completamente o que é, ou como é que funciona uma constelação. O que é importante que a gente saiba é que ela atua imediatamente no tema do cliente, num assunto que o cliente precise resolver,
eu tenho uma questão financeira, eu tenho um processo judicial, eu tenho uma questão de saúde, né? Uma doença, eu tenho uma dificuldade de relacionamento. Eu vou fazer uma constelação para aquele tema, direcionado para aquele tema. Naquele tema específico vai ser resolvido com a constelação daquele cliente. É um trabalho de parceria entre o facilitador de constelação, né? O constelador, e o cliente. Não existe nenhum tipo de terapia que não seja dessa maneira, que não tenha a interação dos dois. Porque se o cliente chega e diz, né, eu vou pagar a minha sessão e tu faz, não existe assim. Não funciona. Assim como a biodança também é bem nesse sentido. Não adianta eu, né, vou lá e vou pagar o meu processo de biodança e vou ficar sentado. Não existe. Precisa que tenha essa interação, essa vontade de olhar para isso com verdade mesmo, com vontade de transformar.